Bom dia, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Damásio da comunidade hoje. Queremos nessa quinta-feira partilhar a palavra. Hoje é festa de Corpus Christi, né? Uma grande festa dentro da igreja. Hoje vimos o Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 12 a 16, de 22 a 26, a instituição da Eucaristia. Jesus reúne os apóstolos na quinta-feira, antes da cruz, antes de ir para o Jardim do Horto de São Marcos, que ele pediu para os apóstolos arrumar uma sala, um lugar que já estava reservado, e ali eles prepararam a ceia judaica. Mas dentro dessa ceia judaica, Jesus diz algo novo, que não era comum. Tomou o pão, sempre fazia isso, bendizia a Deus, o cálice com vinho, mas agora ele diz palavras inéditas, dizendo: isto é o meu corpo. Pegou o cálice com vinho e disse: isto é o meu sangue, tomai e bebei. É o sangue da nova e eterna aliança. Vocês devem fazer isso em minha memória. Então Jesus institui a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, os apóstolos que tinham autoridade para celebrar a missa. Então, acontece isso. E, ao longo da história, foi se desenvolvendo a compreensão do mistério da fé. Os padres da igreja foram reafirmando a presença real de Cristo na Eucaristia. Até o século XII, o século XI, mais ou menos, século XII, XIII, por aí, foi desenvolvendo a fé e acontece esse sinal, essa festa que nós celebramos. Começou em 1264, quando o Papa Urbano IV institui publicamente na igreja, toda a igreja católica, a procissão com o Santíssimo Sacramento após a Santa Missa, declarando a fé na Eucaristia. Por quê? Porque uma santa, uma religiosa, Santa Juliana, teve uma visão, Deus pedindo para ela, para que dentro da igreja tivesse essa manifestação. E ela vai até o Papa, pede, depois o Papa vai analisando com cautela ali, durante um tempo, e concorda que deveria ser, aliás, o bispo, primeiro o bispo e depois chega até o Papa. Mas acontece um outro sinal para confirmar isso, que foi o milagre da hóstia, em Bolsena. Havia ali um padre que duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Por isso, a hora que ele leva a hóstia, ela começa a se transformar na carne de Cristo, acontece ali um milagre, e o sangue escorre nas suas mãos pelo altar. Ele chama o bispo e eles comprovam o sinal, o milagre, e aí sim leva até o Papa e é confirmado na igreja, através desse milagre, a procissão eucarística, a presença de Jesus na Eucaristia. Irmãos, Deus vai nos ajudando na compreensão da fé. Deus vai nos ajudando. Realmente Jesus está na Eucaristia, Jesus é o alimento da nossa alma, o seu corpo e sangue, aquelas palavras que ele diz não só na instituição, mas no Evangelho de São João, quando ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Então essas palavras vão se tornando confirmadas ao longo da história. Quantos sinais, quantos milagres aconteceram para comprovar a presença de Jesus na Eucaristia. Mas também quantas contestações, quantas negações, quantas pessoas, às vezes até dentro da Igreja Católica, não acreditam na presença real da Eucaristia. Pessoas, às vezes, que até estudam, mas que não creem na Eucaristia. Irmãos, a fé é um dom que Deus nos dá. É um mistério que nós devemos, sim, estudar, mas devemos rezar e pedir: Senhor, dei-me o dom de crer.
Esse padre duvidou, quem sabe ele rezou e pediu, e Deus, por misericórdia, né, demonstra esse sinal, não só para aquele padre que estava com falta de fé na Eucaristia, na fé dos apóstolos, mas também de tantos que viriam e que poderiam duvidar. Então, se você não acredita, se você tem dúvidas no seu coração, e se você não consegue crer realmente, peça a Jesus. Jesus é misericordioso, não vai te julgar e te condenar. Se você pedir com humildade, Senhor, eu não creio, eu gostaria de crer, mas eu não acredito, Deus vai te dar o dom da fé, seja através do estudo, seja através de uma experiência. Então, que Deus te ajude, que Deus nos ilumine, nos fortaleça na fé eucarística, nesse dia dedicado ao Santíssimo Sacramento. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, Deus te acompanhe.